Olá, muito bom dia. Acompanhe com a gente a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a sessão ordinária desta quarta-feira. A pauta de votação de hoje tem 9 projetos em urgência. Entre eles está a proposta que altera o Fundo Cidades. De acordo com o governo, que é o autor dessa proposta, o objetivo das mudanças é facilitar a aplicação de recursos pelos municípios, principalmente na área de infraestrutura. Esse projeto precisa receber o parecer oral aqui no plenário das comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças antes de ser votado pelos 30 deputados. Vamos então acompanhar os trabalhos de hoje. Bom dia a todos e todas. A quórum, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Convido o deputado delegado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia, ou recitar, né? Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim. Vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Primeira fase do expediente, ofício 005, deputado Bruno Lama, ciente à secretaria para registrar o comunicado. Do item 2 ao item 25, trata-se de mensagem do governo do Estado respondendo informações ao deputado Capitão Assunção. Ao deputado Capitão Assunção, por cópia, até o item 25. Item 26, PLC 042, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Item 27, Projeto de Lei 800, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. Projeto 801, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 803, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Projeto de Decreto 072, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Requerimento 063, defiro a Secretaria para Providenciar de licença. Só uma decisão da mesa diretora, considerando a correlação das matérias tratadas no projeto de lei 624 e 625, determina a baixada de pauta do projeto 624, em que as mesmas diligências requeridas pelo deputado Marcelo e também a juntada do mesmo fruto no artigo 57.2 do artigo 58, parágrafo 1 do Regimento Interno, resolução 2700 de 15 de julho de 2009, a qual estará designada a mesma comissão especial. Segunda parte do expediente sujeita à deliberação do item 32 ao item 40, todas as indicações dos deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada as indicações. Passamos à fase da ordem do dia. Vou conceder. Eu queria fazer uma proposta, eu não sei se é de comum acordo, ou se nós vamos seguir com a pauta no correr dela normal, ou se nós baixamos essa sessão, abrimos uma extraordinária, a matéria do fundo a fundo e a matéria do IASES do governo do Estado. Deputado Ari Pagum. Senhor presidente, eu estou de acordo, acredito que os municípios do Espírito Santo estão esperando para a Assembleia votar esse projeto e eu acato como líder a proposta de Vossa Excelência. Deputado Sérgio Majewski. Pelo painel, não tem quórum para ter votado a segunda parte do expediente. São as indicações, né? Mas não tem, então, regimentalmente. Então fica as indicações sobrestadas. Não tem não. Tem 8 com 7. Chegou a Raquel agora. 8 com 8, 16. Agora deu. O deputado Bruno Lamas está aqui, verdade, presente. É porque está com falha ali, ó. Então, deputado Dari também está. Gandini presente também. Deputado Gandini presente. Então, nós temos quórum. Então, a segunda parte do expediente ficou totalmente aprovada as indicações. Então, nós vamos... Pois não? Madureira
Madureira também está. Deputado Madureira, presente. Deputado Luciano Machado, para pedir 1 minuto de silêncio. Deputado Luciano Machado. Senhor presidente, Eric Musso, deputados e deputadas, a todos que nos assistem, quero pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento nesta madrugada de ontem para hoje, Dr. Jair Ramos Barbosa, 84 anos, um castelense, já que o deputado Madureira já anunciou que está presente, é um grande amigo de Marcos Madureira. Ele foi chefe da Procuradoria Jurídica do DR no Espírito Santo, naquela grande época de muitas obras rodoviárias, no período do governo Gerson Camata. Ele deixa um legado à família e com grandes ensinamentos, um homem muito conceituado como servidor do Estado. Então, ele deixa os irmãos, 4 irmãos, netos, bisnetas, e é uma pessoa que marcou a história. Todos que conhecem a história do Espírito Santo, a história das grandes obras de infraestrutura viária, conhece o nosso doutor Jair Ramos Barbosa, advogado. Então, aqui, com muito respeito, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo dedica esse minuto de silêncio, pedindo a Deus que conforte a todos os familiares. Muito obrigado. Concedo 1 minuto de silêncio. Presidente. Pois não? Presidente. Estou te ouvindo. Presidente. Estou te ouvindo, Madureira. Vossa Excelência está com a palavra. Eu também quero fazer, antes que Vossa Excelência finalize o tempo do minuto de silêncio, eu quero fazer também o meu minuto de silêncio verdadeiro pelo falecimento ontem de 2 grandes amigos meus. Um que já tinha passado uma temporada grande comigo, como procurador do Departamento de Estrada de Rodagem, Jair Ramos Barbosa, uma pessoa maravilhosa, entende? Sou muito amigo, afim do filho dele, Marcos Barbosa, meu amigo, e eu quero passar minhas condolências para a família, e também do falecimento do meu grande amigo, foi juiz aqui de Vitória, um dos juízes que mais fizeram pelo Judiciário do Espírito Santo, que foi João Miguel Filho. João Miguel veio a falecer ontem, ali para o lado 2 horas da tarde, uma pessoa magnífica, uma pessoa que deixou para o Estado um trabalho magnífico. Eu deixo aqui minhas condolências à família. Muito obrigado, presidente. Concedo 1 minuto de silêncio. O WhatsApp está ativo no Windows. Só desliguei, quer dizer, que eu não desliguei, aí quando ele ligou aqui, quando ele puxa o WhatsApp. Nesse momento, então, eu vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, 9h10, para que nós possamos votar o projeto do IASES, o projeto do Fundo a Fundo, assegurando a fase das comunicações. Tendo em vista que nós estamos derrubando a sessão muito cedo, eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que registre a presença dos deputados que forem chegando na extra em até uma tolerância de 10 minutos. Está encerrada a sessão. Capitão Sol, pode ficar à vontade. Os deputados decidiram encerrar a sessão ordinária, né? A proposta foi do presidente da mesa diretora, deputado Eric Musso.
para abrir daqui a pouquinho outra sessão, uma extraordinária agora, para votar 2 projetos do governo. O primeiro projeto é o que altera o Fundo Cidades, o que é conhecido como Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. E segundo o governo, que é autor da matéria, essas mudanças que serão promovidas a partir da aprovação desse projeto têm o objetivo de facilitar a aplicação de recursos pelos municípios, principalmente na área de infraestrutura, para os municípios aplicarem os recursos principalmente na área de infraestrutura. Já o outro projeto, a pauta da sessão extraordinária, que começa daqui a pouquinho, vai contar com 2 projetos do governo, como eu disse anteriormente. O segundo projeto... Agora, para a abertura da sessão extraordinária, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Peço aos deputados que possam fazer os registros de presença e também registrar a presença dos que estão de forma virtual. Salmo 100, versículos 1 a 3. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com o canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei complementar número 34/2021 da mensagem governamental 432 para atendimento às necessidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo IASES. Pergunto às comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças se pode ser conjunto. Deputado Vandinho Leite, se pode ser conjunto o projeto do IASES. Sim, senhor presidente. Pode sim. Cidadania, deputado Luciano Machado, pode ser conjunto. Ok. Segurança, deputado Durão, na ausência do deputado Durão, o vice é o Coronel Quintino? Deputado Coronel Quintino, pode ser conjunto? Pode ser sim. Pode ser. Finanças, deputado Freitas, pode ser conjunto? Então, deputado Vandinho Leite para presidir as comissões conjuntas neste momento. Estamos sem te ouvir, deputado Vandinho. Deputado presidente, está me ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Obrigado. Tá bom. Bom dia a Vossa Excelência, a todos os deputados, deputadas, ao público que nos assiste também através da TV Assembleia e das redes sociais. Projeto de lei complementar que altera o dispositivo da Lei Complementar 706, de 27 de agosto de 2013, que reorganiza os cargos e as respectivas cadeiras dos servidores efetivos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que é o IASES. Essa matéria, senhor presidente, eu avoco ela para relatar nesse momento. Essa matéria, ela tem como principal objetivo, e também na justificativa do governo, ao enviar para essa casa, que a proposta reflete ao atendimento às necessidades do IASES para aperfeiçoar a legislação em vigor, adequando à disponibilidade atual da instituição, visando o principal objetivo aí de atender de forma eficiente e respeitosa a população capixaba. Essa iniciativa desse projeto de lei, ela levou em consideração também uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo, na qual sustentou que o estabelecimento da diferenciação por gênero nas contratações de servidores, demanda prévia que precisa de autorização legal, principalmente com a ideia por se tratar de um mitigador do princípio constitucional de igualdade. Compreendendo, então, as razões técnicas que justifiquem essa diferenciação, IASES e Ministério Público estabeleceram um acordo a fim de que seja inserida, pela via legislativa, a autorização específica para formalizar diferenciações de gênero, considerando relevância do tema para adequação de política de segurança socioeducativa no âmbito das unidades do IASES e as particularidades dos adolescentes atendidos pelo IASES, que são majoritariamente do gênero
masculino, infelizmente. Assim, a presente medida visa acrescentar disposto ao artigo 7º, aprimorando a legislação vigente, a fim de que se possa empreender a restrição praticada em edital de contratação temporária, bem como em futuro edital de concurso público. Então, senhor presidente, essa é uma questão, claro, que vai precisar ser revista nos próximos editais, mas que teve-se a necessidade, ou se tem-se a necessidade dessa adequação também na legislação para que o IASES tenha condição de utilizar melhor nas contratações ou de uma forma mais eficiente contratações de homens ou mulheres de acordo com as necessidades específicas de cada unidade socioeducativa, de tal forma que a alteração da lei se faz necessária mesmo que se tenha, claro, obviamente, ser mudados os próximos editais de contratação. Então, o meu relatório é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e também pela aprovação da matéria. Em discussão na reunião conjunta das comissões. Não havendo quem queira discutir, votação na Comissão de Justiça. Você pega aquela... Votação na Comissão de Justiça. Como vota o deputado Dr. Emílio Mameli. Com o relator. Obrigado, doutor Emílio. Como vota a deputada Janete de Sá? Deputado Marcos Garcia, como vota? Acompanho o relatório de Vossa Excelência. Deputado Marcelo Santos. Acompanho o parecer de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Marcelo. Deputado doutor Rafael Favato. Bom dia, deputado Vandinho Leite. Quero parabenizá-lo por mais um relatório brilhante de Vossa Excelência. Ontem foram inúmeros e hoje já começa nos agraciando. Fica até difícil votar contra, então voto com o relator. Deputado Rafael, sempre muito gentil. Deputado Alexandre Chambinho, como vota? Acompanho o relatório. Senhor presidente, o Gandini, eu queria também acompanhar o relatório de Vossa Excelência. Deputado Gandini também acompanha o relatório. Bom dia, deputado Gandini. Então, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, passa agora a colher os votos na Comissão de... Deputado Vandinho, só dizendo que se Vossa Excelência precisar de algum auxílio de nome das comissões, eu estou à disposição. Eu estou aqui com as comissões, sim. Ótimo. Porque é muita comissão, mas estou aqui com os nomes, sim. Vou passar agora para a Comissão de Finanças, senhor presidente. Comissão de Finanças, deputado Freitas. Deputado Vandinho, eu voto pela aprovação do relatório de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Freitas. Deputado Marcelo Santos. Eu vou seguir a orientação do presidente da Comissão de Finanças, acompanhando o relatório de Vossa Excelência. Obrigado, Marcelo. Deputado Marcos Madureira. Com o relator. Obrigado, Madureira. Deputado engenheiro José Esmeralda. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, deputado José. Deputado doutor Emílio Mameli. Com o relator. Deputado Dari Pagum. Favorável, deputado Vandinho. Obrigado, deputado Dari. Deputada Dilce Espíndola. Acompanho o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Acompanho o relatório de Vossa Excelência, deputado. Obrigado, deputado Rafael. Deputado Alexandre Chambinho. Acompanho o relatório. Aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças. Agora eu vou colher os votos na Comissão de Segurança. Como voto, deputado Luiz Durão. Deputado delegado Danilo Baense.
Acompanho o relator. Deputado Teodorico Ferraço. Acompanho o relator. Obrigado, deputado Ferraço. Deputado Capitão Assunção. Voto com o relatório do relator. Obrigado, deputado Assunção. Deputado Luciano Machado. Voto com o relatório. Favorável. Deputado Freitas. Voto com o relator. Deputado Marcelo Santos. Sob orientação do presidente da Comissão de Finanças, acompanho o relator. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Com o relator, excelência. Deputado Bruno Lamas. Deputado Alexandre Chambinho, suplente. Deputado Chambinho, voto com o relator. Voto com o relator. Então, aprovado na Comissão de Segurança por unanimidade. Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Como voto do deputado Luciano Machado. Voto favorável. Deputado Bruno Lamas. Deputada Irine Lopes. Acompanho o relator. Deputada Janete de Sá. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Acompanho o relatório. Deputada Dilce Espíndola. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade na Comissão de Cidadania. Senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade na reunião conjunta das Comissões de Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças. Vamos à votação, então, do projeto de lei complementar 34. Como vota Senhor presidente, deputado Dari Pagung para orientar? Senhor presidente, eu gostaria de pedir os deputados e deputadas para que possa votar sim. Como vota deputada Adilce Espíndola? Voto sim, senhor presidente. Deputado Alexandre Chambinho? Voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno Lamas? Vota sim. Deputado Capitão Assunção? Sim. Deputado Carlos Von? Voto sim. Deputado Coronel Alexandre Quintino? Voto sim. Deputado Dari Pagung? Voto sim, presidente. Deputado Delegado Danilo Baense? Voto sim, presidente. Deputado Doutor Hércules? Sim. Deputado Doutor Emílio Mameri? Deputado Doutor Rafael Favato? Presidente, deputado Eric Musso, quero primeiro agradecer a orientação do líder, deputado Dari, porque sem a qual a gente não ia conseguir uma orientação para votar. Voto sim. Deputado Engenheiro José Esmeraldo? Voto favorável, excelência. Deputado Freitas? Sim. Deputado... Senhor presidente, me deu um problema no meu sistema aqui, meu voto é sim. Obrigado, deputado Mameri. Deputado Gandini? Sim, senhor presidente. Sim. Deputado Hudson Leal? Deputada Irine Lopes? Voto sim, presidente. Deputada Janete de Sá? Sim. Deputado Luciano Machado? Sim. Deputado Luiz Durão está licenciado. Deputado Marcelo Santos? Sim. Deputado Marcos Garcia? Senhor presidente, seguindo a orientação aqui do meu líder, deputado Dari Pagung, vou votar sim. Deputado Marco Madureira?
Sim. Deputado Pastor Mansur. Senhor presidente, eu ainda não tive a oportunidade de falar hoje com o meu líder, capitão Assunção, mas vou arriscar num voto sim aí hoje. Vai arriscar mesmo não tendo a orientação. Obrigado. Deputada Raquel Lessa. Sim. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski. Sim. Deputado Teodorico Ferraço. Voto é sim. Sim. Deputado Torino Marques. Sim. Deputado Vandinho Leite. Sim. Vou proclamar o resultado. 25 sim, uma abstenção. Aprovado a Secretaria para extração dos autógrafos. Discussão única em regime de urgência ao projeto de lei complementar 28, oriundo da mensagem governamental 365, que institui o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Pergunto ao deputado Gandini se pode ser conjunta. Sim, senhor presidente. Sim. Finanças, Freitas, pode ser conjunta? Sim. Então, a Comissão de Infraestrutura, para presidir as comissões conjuntas, deputado Marcelo Santos. Só corrigindo, a votação anterior foram 26 votos sim, e não 25. Convoco os senhores membros das comissões de Justiça, Finanças e Infraestrutura. Peço ao derrotado Luciano para que me dê em mãos o referido projeto. Muito obrigado. Trata-se do item 9 do segundo item da pauta, que está em regime de urgência, o projeto de lei complementar 28/2021, oriundo da mensagem governamental 365/2021, que altera a lei complementar 712 de 13 de setembro de 2013, que institui o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Avocando então a matéria para relatar, eu quero relatar, senhor presidente, pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa e pela aprovação nas comissões de infraestrutura, comissão de mérito e pela comissão de finanças. Mas registrar aqui a importância que essa alteração dessa legislação garante com que o governo do Estado possa transferir voluntariamente recursos para os municípios capixabas, para que eles possam imprimir para as suas respectivas cidades, através de seus prefeitos, as obras importantes, as ações importantes que foram elencadas e priorizadas pela população, lideradas pelo prefeito municipal. Quero parabenizar o governador Renato Casagrande pela sensibilidade, de igual forma, parabenizar o presidente Eric, por pautar essa matéria importante num momento difícil que o país atravessa, e não é diferente no Espírito Santo, por mais que nós tenhamos condições diferenciadas dos demais estados da federação, de organização administrativa, de capacidade financeira, mas muita cidade ainda carece de investimento, a presença forte do governo do estado. Então essa sensibilidade do governador e de Vossa Excelência demonstra claramente que, independente das posições políticas, podemos divergir, mas quando se fala em desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, todas as forças devem convergir. E, nesse caso, o parlamento agora dá uma demonstração ímpar, diferenciada do que ocorre em parlamentos de outros estados, inclusive do Congresso Nacional. E aí eu quero cumprimentar todos os colegas deputados que não mediram esforço em estar aqui presente, de debater esse tema junto às cidades e que me dão a oportunidade de relatar, e relato em nome de todos os deputados estaduais. Relato pela constitucionalidade, legalidade, pela aprovação da respectiva proposta. Nesse momento eu coloco ela em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Deputado Bruno Lamas para discutir. Presidente Eric Musso, presidente que relata, preside nesse momento o deputado Marcelo Santos, senhores e senhoras deputados.
e a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Um dia importante, a Assembleia cumprindo mais uma vez sua responsabilidade, e aí eu quero cumprimentar a todos. E falar de uma matéria como essa é falar de um governo municipalista. Quando nós subimos aqui, e muitos parlamentares fazem isso, quando nós falamos que o governo Casagrande é um governo municipalista, agora a nossa fala se materializa. Porque esse fundo é um exemplo claro de como governar um Estado pensando nas cidades, pensando nos municípios, pensando em você que está nos acompanhando, que mora em Colatina, em Pancas, em Nova Venécia, na Serra, ou no Caparaó do Estado, ou na região litorânea do nosso Estado, Norte, Sul. Porque são recursos do caixa do governo do Estado que vão chegar para as cidades. E quando chega aí na sua cidade, vira escola, vira creche, vira posto de saúde, vira estrada, vira asfalto, fomenta a economia local, dá empoderamento ao prefeito sem olhar a cor da bandeira dele, porque governo que governa olhando a cor da bandeira, ele não é democrático. Para se ter um exemplo, para se comparar, eu vou fazer uma fala direcionada à política internacional. Nós estamos enfrentando uma pandemia. E nós estamos observando aí que o mundo está atento a uma nova variante do coronavírus. E o que mais nos entristece, e entristece a todas as pessoas do mundo que têm bom coração, é saber que potências ricas, países ricos, estão guardando a vacina enquanto a população africana está morrendo. E tem 6% da população africana vacinada apenas. Ô, gente, isso não é cristianismo, não. Isso não é pensar no próximo, não. Imagina se esses líderes mundiais tivessem uma visão coletiva. Alguns têm, a maioria não tem. Nós estaríamos vivendo um cenário diferente. Trazendo para o fundo cidades, essa comparação, imagina um governo, um governador, um governo governando pensando simplesmente no seu governo, simplesmente nas suas obras, simplesmente nas suas ações. Seria bem mais difícil para os prefeitos, bem mais difícil para as câmaras municipais, vereadores, bem mais difícil para os presidentes de associações de moradores, bem mais difícil para os produtores rurais, bem mais difícil manter as estradas, tocar a vida. Até porque nós sabemos que o Brasil tem um pacto federativo torto, deputado Marcelo Santos. Torto. 75% que se arrecada nessa nação vai para o governo federal. E aí, muito Brasília, poucos municípios. Muito para Brasília, pouco para Serra, pouco para Pancas, pouco para Nova Venécia. Hoje, com essa matéria, nós estamos fazendo o contrário. O governo do Estado, que é um governo organizado, que tem uma gestão fiscal nota A, que está entre os 5 estados mais competitivos da nação, que é o estado com a menor taxa de mortalidade infantil, que é o estado que tem os seus programas de competitividade, o Investe, o Compete, resguardados por leis e não por decreto. Esse estado se preocupa com os municípios. E não é só com esse fundo que estamos votando hoje não, deputado Freitas. É com o FUNPAS, que botou 280 milhões na educação dos municípios. É com o edital da cultura. É com o edital da assistência. É com o edital da educação em tempo integral, que nós participamos essa semana. São quase 70 milhões de reais, sempre pensando na vida das pessoas que moram nas cidades. Então, o deputado Marcelo, que está relatando, nos representa, é um fundo importante, nunca deveria ter acabado. E aí eu vou falar, para concluir, esse fundo ele existiu no governo Casagrande, infelizmente, lamentavelmente, criminosamente, ele foi extinto no governo passado, do então governador Paulo Artung, e agora, mesmo com pandemia, mesmo com as dificuldades, ele retorna a essa casa e voltará a ter recurso em caixa para chegar nos municípios lá de Aracruz, o nosso presidente, do Guandu, lá do deputado Dari Pagung, de Santa Maria, do deputado Adilson, de Linhares, do deputado Marcos Garcia, de Cariacica, de Marcelo Santos, de São Gabriel da Palha, de Raquel Lessa,
no Caparaó do Luciano Machado e no Espírito Santo do Bruno Lamas, de todos nós, e do governador Renato Casagrande, de todos os capixabas. Então, um voto que eu já antecipo com prazer, com alegria, com a satisfação, é o sentimento do dever cumprido. Parabéns ao governo do Estado pela decisão acertada. Muito obrigado, deputado Bruno Lamas. Com a palavra, último inscrito, deputado Freitas. Marcelo, deputado Marcelo, esses segundos que Vossa Excelência me concedeu foi simplesmente para tirar o Omicron aqui do microfone, já passou. Entendeu? Cumprimento Vossa Excelência, deputado Marcelo Santos, que preside as comissões reunidas, relata pela Comissão de Finanças e tem todo o nosso reconhecimento, nosso aval para relatar pela Comissão de Finanças. Faz um belíssimo relatório dessa matéria do governo do Estado, do Fundo Estadual para o Desenvolvimento dos Municípios. Quero cumprimentar o nosso presidente Éric Musso, e falei ontem, cumprimentei o presidente ontem, reconheci aqui a convergência, a harmonia, a grandeza do presidente de colocar essas matérias importantes para a população capixaba, para ser relatadas de forma prioritária, de forma extraordinária aqui na Assembleia Legislativa, mas preciso, da mesma forma, reconhecer a grandeza do governo do Estado do Espírito Santo na pessoa do governador Renato Casagrande, que faz um governo exemplar, que faz um governo que é referência para o Brasil, um governo muito transparente, um governo com nota A na gestão fiscal, um governo que alcança vários patamares para o Espírito Santo em primeiro, segundo, entre os 5 primeiros como competitividade, como bem disse o meu colega de bancada, Bruno Lamas, aqui. Mas eu preciso fundamentalmente dar relevância a 3 ações importantes desses últimos 30 dias. Primeiro, o FUNPAS, que foi um fundo para a reforma e ampliação das escolas dos municípios, então escola de ensino fundamental e escola infantil, pré-escola, creches, e o governo colocou 250 milhões no FUNPAS para alcançar 77 municípios. Somente o município de Vitória não aderiu ao FUNPAS. Os outros 77 municípios do Estado do Espírito Santo aderiram ao FUNPAS e tiveram recurso repassado fundo a fundo para melhorar a estrutura da educação municipal, educação infantil e a educação de ensino fundamental 1 e 2. Da mesma forma, nós tivemos no Palácio Anchieta, segunda-feira, quando o governo edita pela primeira vez, e o primeiro estado, o único estado do Brasil a aderir, o PROET, o Programa Estadual de Fomento à Educação Infantil, a educação de ensino fundamental nos municípios. E aproximadamente 50 municípios aderiram. O que é o PROET? O PROET é um programa em que o governo incentiva os municípios a estabelecer a escola fundamental, sobretudo Fundamental 1, de tempo integral. Os municípios têm as suas dificuldades financeiras de colocar o ensino fundamental. O Estado do Espírito Santo, no ano que vem, está indo para 132 escolas do Estado de tempo integral. E o município tem dificuldade, e o Estado criou o PROET e coloca R$3.000 por aluno, caso o município faça adesão da escola de tempo integral, o ensino fundamental 1. Então, o governo do Estado, com essa ação, primeiro o FUNPAS, que coloca recurso para melhorar a estrutura das escolas, depois o PROET, que coloca o recurso para custear esse aluno no ensino fundamental, e agora o governo com essa terceira ação, que é o Fundo Cidade, bem conhecido no Estado pelos prefeitos como Fundo Cidades. Ele tira a burocracia, ele tira a análise de SECOND, da PGE, porque isso tem uma burocracia, isso tem um tempo grande, isso tem uma adequação de projetos, e o município, o Estado aposta, confia nos municípios e faz o repasse fundo a fundo para, como bem disse o deputado Marcelo Santos, estabelecer
a obra, o investimento da prioridade que o seu prefeito, que o município estabeleceu para o governo do Estado e faz o repasse para que essa prioridade seja colocada em prática. Então, sim, é fundamental viver num Estado em que o Estado faz muitas obras, as obras do Estado, e fortalece os municípios para que eles possam também construir as prioridades, as demandas muitas vezes estabelecidas num orçamento participativo em que a sociedade civil estabelece qual é a prioridade daí da sua cidade e o governo do Estado faz chegar no cofre do seu município o recurso para colocar de pé essa prioridade. Então, um reconhecimento a esse governo municipalista, e a gente ouve em mais de um lugar onde que a gente se encontra nessas agendas do governo em que os prefeitos estabelecem. O governador é o segundo prefeito de cada cidade, que colabora, que ajuda, sobretudo, os prefeitos a administrarem bem administrado as cidades capixaba. Tenho dito, agradeço o governador, agradeço o deputado Eric Musso e parabenizo a Assembleia Legislativa que prontamente, em harmonia com o Poder Executivo, faz acontecer essas ações importantes no Estado do Espírito Santo. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, deputado Marcelo. Parabéns, deputado Freitas. Último inscrito, por tempo de 1 minuto e 12 segundos, Luciano Machado, até porque a aprovação dessa matéria, os prefeitos estão aguardando a transferência do recurso. Deputado Luciano Machado, 1 minuto e 19 segundos. Eu quero agradecer ao deputado Marcelo, que está relatando esse projeto tão importante, PLC 28/2021, e também dizer que essa consonância de interesses entre o Parlamento e o Poder Executivo é muito importante. O presidente Eric, com a mesa diretora, colocou assim, muito a tempo e a hora, esse projeto em votação, e o deputado Marcelo Santos fez esse relato que atende toda a expectativa nossa, especialmente dos municípios. O Fundo Cidades é realmente um projeto espetacular, é um projeto de sustentabilidade, porque os municípios têm muito pouco poder de investimento. E isso faz com que os municípios possam atender a sua população em obras de infraestrutura. E mais um ponto importante no projeto é porque o repasse o valor é inversamente proporcional à arrecadação per capita. Então, quanto menor a arrecadação per capita, mais é o percentual que o município recebe. E isso também é fazer justiça e dar capacidade de investimento. Então, eu quero parabenizar o relatório do deputado Marcelo, parabenizar todos os nossos colegas parlamentares e agradecer ao governo do Estado, que com esse sentimento municipalista consegue realmente ter olhos e ter o coração voltados para as pessoas que mais precisam, para o povo do Espírito Santo. Parabéns, governador Casagrande, e parabéns a todos nós aqui do Parlamento Capixaba por avançar com serviço público de qualidade. Um abraço, obrigado. Parabéns, deputado Luciano. Vamos passar então a colher os votos nas comissões de Justiça, Finanças e Infraestrutura. Só registrar, deputado Eric, que o trabalho da Assembleia Legislativa balizou essa matéria que foi encaminhada para a Assembleia, inclusive no texto encaminhado e assinado pelo governador, ele cita o grupo de trabalho que eu tive a oportunidade de liderar, que fala da desburocratização, e essa ação desburocratiza, uma vez que o modelo convênio, ele diminui, ele aumenta a distância entre o Estado e a população. E no caso de transferência voluntária, a gente avança, acelera e faz as entregas importantes que a população precisa. Na Comissão de Constituição e Justiça, como voto, deputado Vandinho Leite. Eu voto acompanhando o relatório de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Vandinho. Deputado Fábio. Muito obrigado. Deputado Gandini. Com o relator, brilhante relatório do nosso relator. Obrigado, Gandini. Como vota o deputado Emílio Mameri. Voto com o relator. Com o relator, deputada Janete de Sá. Com o eminente relator. Acompanha o relator. Muito obrigado, deputado e vice-líder do governo nessa Casa de Leis, Marcos Garcia. Não tem como votar contra depois de um brilhante relatório desse aí de Vossa Excelência. Voto com o relator. Muito obrigado. Agradecer que o meu relatório teve o apoio do deputado Marcos Garcia. Como voto, deputado Rafael Favato.
Primeiro, deputado Marcelo, quero parabenizá-lo pelo relatório. Vossa Excelência hoje conseguiu superar o deputado Vandinho Leite, pela agilidade, pela simplicidade do relatório. Parabéns, voto com o relator. Muito obrigado pela gentileza e pelo voto. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado pela sua constitucionalidade. Passamos, então, agora à Comissão de Finanças. Como vota o deputado Freitas? Deputado Freitas com o relator. Deputado Marcos Madureira. Com o relator. Com o relator. Deputado Engenheiro José Rocha Esmeraldo. Voto com Vossa Excelência. Zé Esmeraldo com o relator. Deputado Emílio Mameri. Acompanho o relator. Com o relator. Deputado e líder do governo nessa casa, Dari Pagung. Com o relator. Com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Parabenizo pelo belíssimo relatório, deputado Marcelo Santos, e acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado. Com o relator. Deputado Rafael Favato. Obrigado, deputado Marcelo Santos. Hoje, na Comissão de Finanças, vou acompanhar o coronel, o deputado Marco Garcia. Voto sim. Deputado Rafael Favato vota sim. Deputado Alexandre Chambinho. Chambinho vota sim. Também na Comissão de Finanças, aprovado. Agora passamos a colher os votos na Comissão de Infraestrutura. Como relator, relatei pela aprovação. Deputado Alexandre Chambinho. Também vota sim. Senhor presidente, tenho a honra de devolver a Vossa Excelência, aprovado pela constitucionalidade e legalidade na CCJ, nas comissões de Finanças e Infraestrutura, pela aprovação de uma matéria de suma importância que eu volto a registrar. A grandeza do governador Renato Casagrande, de Vossa Excelência pela sensibilidade. Devolvo a mesa. Obrigado, deputado Marcelo Santos. Eu vou colocar já o PLC 28/2021 em votação. Mas antes eu queria apenas fazer um registro pela importância desse projeto e, através da cadeira da presidência, pedir, como presidente da Assembleia Legislativa, como chefe do Poder Legislativo Estadual, colocado nessa cadeira pelos meus colegas por 3 mandatos, que o governador se atente, sobretudo aos seus secretários, para que não ocorra o mesmo problema do FUNPAES. Antes de colocar em votação esse projeto, eu quero chamar a atenção do governador Renato Casagrande para que ele coordene, juntamente com seus deputados estaduais e os municípios capixabas, para que esse recurso chegue sem distinção ideológica, partidária ou política aos 78 municípios capixabas, aos mais de 4 milhões de irmãos e irmãs nossos que pagam os seus impostos e tributos e precisam desse braço do governo que está sendo autorizado pela Assembleia. Que esse projeto não se torne projeto de 1 ou 2 secretários para fazer politicagem, como foi feito no FUNPAES. Então, no FUNPAES, nós demos o cheque em branco, deu problema, a casa reagiu. Então, estou dando esse alerta para que a autoridade maior desse Estado, o governador Renato Casagrande, coordene ele, aí com, obviamente, os seus auxiliares, os deputados, os prefeitos e assim por diante, com a Casa Civil que faz a interlocução com a Assembleia Legislativa, para que nós não tenhamos o mesmo problema e que esse recurso chegue sem separação, sem distinção, sabe? E sem nenhum tipo de problema de ordem política. Deputado Dari, para orientar. Presidente, primeiro agradecer, parabenizar o nosso governador, Renato Casagrande, por ter encaminhado esse projeto, que sabemos que é de suma importância para todos os municípios capixaba. Foi um debate importante, principalmente nessa crise que atravessa os municípios,
Eu quero aqui, presidente, chamar a atenção que essa noite choveu muito no sul do estado. Eu tenho certeza que tem muitas estradas, muitas pontes, muitos irmãos nossos no sul do estado hoje desabrigados. Entrou água, vi hoje um vídeo do prefeito de Mimoso do Sul, entrando água em diversas casas em Mimoso, mas choveu também em Iconha, Alfredo Chaves, choveu em todo o estado do Espírito Santo, e quero aqui solidarizar com todos os irmãos do sul do Espírito Santo e pedir os senhores deputados o voto sim. Eu sei que, e agradecer ao deputado Marcelo Santos por ter feito um brilhante relatório nas comissões, e não tenho dúvida nenhuma que esse projeto vai passar nessa casa hoje com os 30 deputados falando sim. Obrigado, presidente. Como voto, o deputado Adilson Espíndola. Voto sim, senhor presidente. Parabenizo também o nosso governador Renato Casagrande. Deputado Alexandre Chambinho. Presidente, quero parabenizar o governador por esse importante projeto para os municípios capixabas e voto sim. Deputado Bruno Lamas. Voto sim, presidente. Deputado Capitão Assunção. Voto sim, senhor presidente. Deputado Carlos Von. Deputado Carlos Von. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Voto sim, presidente. Deputado Elito do Governo Dari Pagung. Voto sim, presidente. Deputado Delegado Danilo Baense. Voto sim, presidente. Deputado Doutor Hércules. Sim. Deputado Doutor Emílio Mameri. Deputado Mameri. Voto sim. Presidente, vamos votar sim também, perdoe. Vota sim. Deputado Doutor Rafael Favato. Voto sim, presidente. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Voto sim, excelência. Deputado Freitas. Senhor presidente, reconhecendo a grandeza e o alcance dessa ação do Fundo de Desenvolvimento, ratificando a fala de Vossa Excelência, endossando a fala de Vossa Excelência, é óbvio, eu voto sim para o Fundo de Cidade. Deputado Gandini. Deputado Dr. Hudson Leal. Voto sim, senhor presidente. Deputada Irine Lopes. Voto sim, presidente. Deputada Janete Sá. Voto sim. Vota sim. Deputado Luciano Machado. Sim. Deputado Luiz Durão está licenciado. Deputado Marcelo Santos. Convicto, sim. Deputado e vice-líder do governo Marcos Garcia. Senhor presidente, eu quero, nesse momento, parabenizar esse grande governador do estado do Espírito Santo, esse governador que governa para todos, mas principalmente para quem mais precisa. O governador Renato Casagrande está de parabéns e com muito orgulho eu voto sim. Deputado Carlos Von quer confirmar o voto, porque parece que o microfone falhou? Não. Então, deputado Marcos Madureira. Vota sim. Deputado Carlos Von vota sim também. Deputado Pastor Mansur. Senhor presidente, o capitão Assunção ainda não entrou em contato comigo, mas eu não sou bobo nem nada, vi que ele votou sim. Então, eu vou votar sim também, fazendo minhas as palavras de Vossa Excelência. A importância que a Assembleia tem, nesse momento, junto com o governo do Estado, para atendermos os municípios. E os prefeitos que já estavam ávidos por essa votação, está aí este belíssimo presente de Natal a todos os municípios capixabas. Deputada Raquel Lessa. Voto sim. Deputado Renzo Vasconcelos. Presidente, queria parabenizar o governador Renato Casagrande. Vem em boas horas e fazer das falas do deputado, meu amigo Mansur,
um presente de Natal, mas também que fique aqui registrado as falas antigas sobre esse assunto. E essa Casa de Lei nunca se furtou de estar do lado da população, de produzir para o governo do Estado, e isso precisa ser melhor debatido, alinhado, porque também somos representantes populares. Bom, enfim, meu voto é sim. Parabéns, governador. Parabéns, Assembleia Legislativa. Deputado Sérgio Majeski. Sim. Deputado Teodorico Ferraço. Eu voto sim. Vota sim. Deputado Torino Marques. Senhor presidente, eu quero parabenizar o discurso que Vossa Excelência fez antes de começar a votação e dizer que esse fundo de ajuda aos municípios, aos prefeitos, às cidades que sofrem, vai ser muito bem-vindo, e é claro, e nós como parlamentares vamos estar de olho para que não haja a triste politicagem que a gente vê acontecer aqui no Estado do Espírito Santo. E parabenizar a Marcelo Santos pela relatoria feita antes de colocar em votação nas comissões. É claro que eu voto sim. Deputado Vandinho Leite. Voto sim, senhor presidente. Vou proclamar o resultado. (27 sim, 1 abstenção). Eu acho que foi 28 sim. Votou, Gandini votou. 28 sim, 1 abstenção, e o deputado Durão está licenciado, então foi aprovado à unanimidade o PLC 28/2021, aprovado a Secretaria para extração dos autógrafos. Deputado Marcelo Santos para justificar voto. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, muito feliz nessa manhã de, juntamente com os meus colegas deputados, homens e mulheres que compõem esse parlamento, ter votado uma matéria tão importante como essa, que promove o desenvolvimento do Espírito Santo nas mais diversas áreas. Esse fundo que voluntariamente, esse fundo que aporta um recurso importante e que voluntariamente será transferido para as cidades capixabas, ele tem um resultado importante para toda a população capixaba. Mas eu quero destacar aqui, senhoras e senhores deputados, destacar aqui, senhor presidente Éric Musso, destacar aqui governador, destacar aqui prefeitos das 78 cidades capixabas, e hoje eu tive a oportunidade de tomar um café com o prefeito Euclério Sampaio, e eu falava da atividade que nós teríamos agora pela manhã, em especial da votação desse fundo, mas destacar que na mensagem encaminhada pelo governador, ele no texto, ao encaminhar a mensagem, ele diz o seguinte: excelentíssimo senhor presidente Éric Musso, tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação desta augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 712, que institui o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Considerando as ações do governo do Estado visando dinamizar e simplificar o funcionamento da administração pública através da desburocratização, alicerçado nas diretrizes e propostas desenvolvidas pelo grupo de trabalho instituído por esta Casa de Leis, Decreto 4.500, visando a desburocratização, eficiência e produtividade nas obras de infraestrutura no Espírito Santo, apresentamos o projeto de lei complementar que tem por objetivo adequar as premissas
da desburocratização, fortalecer a agilidade e eficiência da gestão pública, sem deixar, contudo, de observar e assegurar os princípios da administração pública. Diante das considerações acima expostas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no sentido de aprovar o referido projeto de lei complementar, e assim o fizemos. Quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado pelo governador Renato Casagrande e, em conjunto com o chefe da Casa Civil, lideramos esse grupo de trabalho aonde tinham assento as mais diversas secretarias de Estado, o setor produtivo privado do Espírito Santo, e nós tivemos a oportunidade de receber as informações e as frustrações das secretarias no seio do governo do Estado. Tivemos a participação da Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria da Assembleia. Tivemos a participação do setor produtivo, que disse também das dificuldades que ele encontrava. Buscamos informações nos diversos estados da Federação, de legislações em vigor, aquelas que foram apresentadas, que foram arguídas a sua inconstitucionalidade. E nisso daí, ao final, apresentamos sugestões ao governo do Estado. Feliz por ter apresentado e liderado esse grupo de trabalho, e que foi baliza para que o governo pudesse encaminhar essa matéria do fundo para esta Casa de Leis, que eu cumprimento todos os deputados, homens e mulheres que compõem esse parlamento, que gloriosamente trabalham em prol da população do Espírito Santo e, nesse momento, mais uma vez, demonstram o seu trabalho, efetivando na aprovação de uma lei importante que vai trazer benefício para todo o Estado do Espírito Santo. No mais, parabéns a todos, muito obrigado e tenham todos um bom dia. Passamos à fase das comunicações, com a palavra o deputado Freitas. Deputado Gandini. Deputado Hudson Leal. Deputada Irine Lopes. Declino, presidente. Deputada Janete Sá. Declina. Deputado Luciano Machado. Deputado Luiz Durão. Está licenciado. Deputado Marcelo Santos. Acabou de fazer uso da palavra. Deputado Mar Garcia. Deputado Madureira. Deputado Pastor Mansur. Deputada Raquel Lessa. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski. Vai falar. Meus cumprimentos, deputado Éric Musso, aos demais deputados que estão presentes aqui no plenário, aqueles que estão no plenário virtual, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu tenho manifestado constantemente a minha preocupação com a questão da educação aqui no Estado do Espírito Santo, a forma com que essas escolas de tempo integral estão sendo implantadas. Vejo com preocupação o fato do governo fazer convênio com os municípios para expandir as chamadas escolas de tempo integral e que os municípios passem a implantar de uma forma atabalhoada, de uma forma sem um planejamento concreto, sem ouvir as comunidades, como tem ocorrido no Estado. E isso é grave. Ao mesmo tempo, continua o processo de municipalização de escolas em muitos lugares, em muitos municípios do interior. Eu recebi algumas mensagens lá de Soretama, e ali as pessoas relatando que 4 ou 5 escolas estaduais naquele município serão municipalizadas. Isso também tem ocorrido em outros municípios. E aí, como ocorreu já em outros municípios, às vezes se municipaliza e parte dessas escolas são fechadas, sem ouvir a comunidade, sem levar em consideração as necessidades daqueles alunos, daquelas crianças, porque assim, quando se pensa em fechar uma escola rural, caso
parece-me ser o caso lá de Soretama agora. Aí você fecha 2, 3 escolas no interior e coloca um ônibus para levar esses alunos para uma outra vila ou para o centro da cidade, sem levar em consideração se essas crianças podem ir, ou o que isso causa, porque isso causa transtorno sim. As crianças têm que acordar mais cedo, chegam em casa muito tarde, muitas vezes com fome. Nós acompanhamos isso em vários municípios. Eu me lembro de uma situação em Conceição do Castelo, por exemplo, ainda no governo Artung. A questão da municipalização, porque tem que municipalizar porque o ensino fundamental e a educação infantil são de responsabilidade dos municípios. São de responsabilidade dos municípios quando os municípios têm efetivamente como manter essas escolas. Quando a Constituição foi feita, e a nova LDB também, lá ainda no final dos anos 80, começo da década de 90, e que passou-se a conceber, então, que o ensino fundamental e a educação infantil deveria ser responsabilidade dos municípios, a meu ver, isso foi um erro. Por quê? Porque a educação infantil, o ensino fundamental, deveria ser as etapas de ensino de maior investimento, porque a base da educação é tudo. Hoje nós vemos cada vez mais alunos chegando ao primeiro ano do ensino médio sem saber ler e escrever e muitas vezes sem dominar as 4 operações básicas da matemática. Ou seja, está acontecendo uma falha muito grande na base da educação. E muitos municípios, atraídos por esses convênios que o governo do estado oferece, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, acabam encampando escolas do estado, mas sem levar em consideração que isso é uma despesa para sempre. Não é uma questão de que vão gastar, o governo vai repassar nos próximos 2, 3 anos, não sei quantos milhões para os municípios expandir escola de tempo integral e para ajudar os... E depois disso, como é que fica? Então, assim, se eu fosse prefeito de um município, a menos que o meu município fosse muito rico, eu não aceitaria municipalizar a escola do estado nenhuma. Eu não aceitaria um único aluno do estado. Por quê? Porque hoje a maioria dos municípios não tem condição de sustentar as escolas que tem. Em vários municípios aqui do estado, professores recebem pouco mais do que um salário mínimo. Por quê? Muito provavelmente porque esses municípios não têm como pagar melhor. Muitas das escolas municipais, sobretudo as do interior de muitos municípios, não têm estrutura nenhuma. Então, assim, como é que os municípios vão absorvendo mais escolas do estado se mal dão conta daquilo que eles têm? Então, assim, a municipalização ela precisa ser muito bem pensada. E como eu disse antes, foi um erro lá atrás quando se disse que municípios deveriam ficar responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental, que deveria ser aonde deveria existir o maior investimento. Como eu disse, a base é tudo. E, no entanto, quando você olha aonde é que existem os menores investimentos, são justamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, essas coisas precisam ser muito claras e muito bem pensadas. Muito obrigado, presidente. Deputado Teodorico Ferraço. Eu vou declinar, senhor presidente. Deputado Torino Marques. Deputado Torino Marques está vindo. Senhor presidente, 11 horas e 8 minutos. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Bom dia, servidores dessa Casa de Leis, deputados que estão aqui na plenária, presencial e também virtual. Pela primeira vez, deputado Teodorico Ferraço declinou hoje. Bom dia, deputado. As chuvas em Cachoeiro do Tapirim hoje, olha, não foi somente em Cachoeiro, na região sul do estado, não. Infelizmente, na noite de ontem, mais uma vez, a população do estado, principalmente do sul, viveu um momento de pânico e prejuízos
com as fortes chuvas que assolaram cidades como Mimoso do Sul, Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim. A gente sabe que muitas famílias sequer se recuperaram das catástrofes provocadas pelas chuvas de janeiro do ano passado. E pelo que vimos nas imagens e informações que recebemos novamente, as pessoas voltaram a perder seus pertences, seus bens. Senhor presidente Eric Musso, quando a gente anda pelo interior, lá na região sul, fazendo nossas visitas rotineiras à região, é visível que as cidades nem foram plenamente reconstruídas daquele desastre natural de 2020. Há muito ainda por fazer e, mais uma vez, a canalização forte das águas nos pequenos rios que cortam esses municípios fizeram o nível subir rapidamente. Faço aqui um apelo ao governo do estado para que destine todo o cuidado e socorro material e humano também para essas famílias que viveram um momento de pânico. Que o DR possa dar uma especial atenção às vias de acesso e pontes desses municípios. Que a Defesa Civil redobre o trabalho e atenção às áreas de risco e comunique à população com a maior antecedência sobre os riscos de novas tempestades como a ocorrida ontem. Quanto aos moradores atingidos, deixamos aqui a nossa solidariedade e também todo o nosso carinho. Um outro assunto que chamou a atenção ontem à noite foi o anúncio feito pela Prefeitura de Vitória sobre o cancelamento das festividades de Ano Novo. Essa semana tivemos um produtivo debate na Comissão de Turismo e Desporto sobre os desafios que o trade turístico vem enfrentando em virtude da pandemia do coronavírus. E nas palavras dos representantes da hotelaria, bares e restaurantes, tanto as festividades de fim de ano quanto o verão estão sendo muito esperados para alavancar as receitas e diminuir, sim, todas as perdas. Sem dúvidas, essa notícia vai ser um balde de água fria no comércio, mas também tenho a certeza de que a medida tomada pelo nosso prefeito, Lorenzo Pasolini, foi editada com muita cautela após a veiculação da variante Omicron. Particularmente, acredito que as medidas de cuidado e cautela devem ser sempre vinculadas em peças informativas. Por um outro lado, espero que atitudes mais drásticas como fechamento de comércio, lockdown e outros, por favor, não se repitam. Ficou mais que provado que medidas como estas não funcionaram para evitar a disseminação do vírus. A economia das cidades e do país não, por favor, não aguentará mais um fechamento. Temos que ter parcimônia e achar soluções para manter o comércio funcionando e aumentar os cuidados e atenção à saúde pública, porque, pelo visto, novas variantes virão e o vírus vai continuar circulando entre nós durante muito tempo. Por fim, senhor presidente, por falar em coronavírus, a partir de hoje entra em vigor mais uma medida absurda e ilegal imposta pelo governo do estado contra os servidores públicos. A exigência de passaporte vacinal da Covid sob pena de exoneração é, na verdade, surreal. Primeiro porque não há lei que esta casa tenha aprovado para ser regulamentada por decreto e nem mesmo portaria da SESA, da Secretaria de Saúde. Em segundo lugar, porque segundo até mesmo o pronunciamento da própria OMS, as vacinas, que eu gosto mesmo de chamar de amenizantes, porque não impedem o contágio, não são eficazes contra a nova variante. Repito, palavras do senhor Tedros Adhanom, da Organização Mundial de Saúde. Essa medida segregadora e absurda fere todos, eu disse, todos os direitos e garantias constitucionais dos servidores e nós temos que frear esse ataque antidemocrático perpetrado pelo senhor governador Renato Casagrande. Muito obrigado, pessoal. Com a palavra, o deputado Vandinho Leite. Deputada Dilce Espíndola. Deputado Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Está com a palavra. Senhor presidente, deputado Eric Musso, dirijo também a todos os capixabas, aos deputados e deputadas.
que nos acompanham aqui através da TV Assembleia. Também quero ser solidário aos municípios duramente afetados pelas chuvas, Alfredo Chaves, Cachoeiro do Itapebirim, Iconha, tantos outros. Me recordo aí o momento em que eu estava como secretário de Estado, deputado João Martins, onde nós tivemos que, com muita velocidade e muita sensibilidade, trabalhar, liderados pelo governador Casagrande, a criação do cartão Reconstrução, um apoio importante que chegou para os capixabas, para literalmente reconstruir sua casa, reconstruir suas vidas ali, uma ajuda, uma colaboração. Assim como essa Assembleia votou essa semana a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses, são mais R$400 para as famílias mais vulneráveis. Farei contato hoje com esses prefeitos, já estamos desde cedo em sintonia para poder, dentro do possível, ajudarmos. Quero me prender aqui agora a uma fala do secretário Nésio. Antes mesmo da OMS se posicionar, um grande jornal aqui de circulação aqui no nosso estado postou uma foto do secretário dizendo que o caminho para enfrentar essa nova variante é vacina, 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 precaução, uso de máscaras e evitar aglomerações. O Espírito Santo, reconhecidamente, é o estado com a melhor gestão da pandemia, por conta dos leitos abertos em hospitais e não fazendo hospital de campanha, por conta do apoio e dos diversos editais que foram publicados, de apoio à cultura, de apoio à assistência, de forma organizada. Uma pandemia é guerra, uma pandemia é um enfrentamento difícil de um vírus que desafiou o mundo. E a vacina, ela é certamente o que vai continuar ajudando as pessoas. Então a nossa solicitação, o nosso pedido é que as pessoas se vacinem. Está comprovado. Eu falei aqui agora há pouco que infelizmente os países ricos dessa nação têm muita vacina em estoque e não estão tendo a grandeza de compartilhar com os países mais humildes. Os países africanos que só vacinaram 6% da sua população. Isso é desumano. Aqui no estado nós temos uma cobertura da vacina de mais de 80% da população. O Espírito Santo foi o único estado que comprou, o primeiro estado a comprar a vacina para reforçar a capacidade de vacinação. O governador Casagrande, o Nésio, a sua equipe liderou uma união de esforços junto aos municípios para que isso pudesse acontecer. E sem a vacina, aí sim as coisas começam a complicar. Sem a vacina não tem Réveillon, sem a vacina fica difícil a atividade econômica, sem a vacina fica difícil a vida nas escolas, porque o vírus circula, o vírus volta a infectar. Quem está falando não é o deputado Bruno Lamas apenas, quem fala isso são as maiores autoridades, os maiores estudiosos, cientistas. E infelizmente, deputado Dari, essa terrível polarização política do Brasil, ela tem reflexo da própria vacinação. Se nós olharmos que na nação, 75% dos brasileiros estão totalmente imunizados, o percentual que não está é justamente o percentual proporcional à polarização política, à guerra política. E aí é preciso fazer um alerta, acima da polarização política, acima da política, acima dos políticos, o importante é a vida das pessoas. E a vacina salva vidas. Que essa polarização caia por terra no quesito salvar vidas. Que essa polarização caia por terra e que as pessoas tenham responsabilidade ao falar de vacina. Que nós tenhamos a coragem de estimular as pessoas a se vacinarem. Tem vacina para todo mundo. Esse país pagou um preço muito alto e muitas vidas foram perdidas porque o governo federal demorou a tomar a decisão de comprar vacina. Então agora que tem a vacina, que bom que tem, vamos vacinar, pessoal. Vamos vacinar, vamos manter a prudência, vamos manter a atenção, a vigilância, a resiliência, a sabedoria e vamos vacinar porque a vacina salva vidas e a vacina tem reflexo direto na economia. Eu faço esse meu registro, presidente, apelando à consciência das pessoas
E aqui reforçando e concordando com a tese de governos municipais, governos dos estados, as próprias autoridades como o ministro da Saúde, que incentiva a vacina e que vão arrochando as medidas para que nós possamos ter a população brasileira 100% vacinada e nós possamos seguir a nossa vida em frente diante desse inimigo terrível que é esse coronavírus, que agora se apresenta como uma nova variante. Tenho dito, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Deputado Capitão Assunção. Toda vez que eu vejo uma boa ação policial militar, eu fico imaginando como seria importante ter um governo que prestigia as suas forças de segurança. Deputado Torino Marques, houve um confronto lá na cidade de Pedro Canário e a guarnição da Polícia Militar foi chamada porque haveria o princípio de uma confusão gerada por traficantes. Traficantes estavam fazendo uso de uma força muito forte, muito elevada, quando a polícia foi chamada. Viram os policiais e foram para o confronto. O que aconteceu? Já não vão mais traficar nenhuma vida, nenhuma droga. Os policiais deram cabo desses bandidos. Eu vou mostrar a imagem que eu tirei lá tomei a liberdade de tirar do Instagram do Cabo Bonadimã. Tá, 3 bandidos morrem após confronto com a Polícia Militar do Norte do Espírito Santo. Tem que ser assim mesmo. Se essas misérias aí tivessem sido socorridas para o hospital, a gente estaria pagando o custo desses bandidos, traficantes de alta periculosidade. Bandido que encara a polícia já sabe que o cara é ruim. Depois do tratamento, eles teriam que passar por um CDP. Aí, mais custo do Estado. Depois disso, eles iriam ficar no presídio por um período, pelos crimes que cometeram. No presídio, só no presídio, cada um dos presos, de acordo com o último levantamento, chega na ordem de R$ 1.895 por mês, per capita, que é o valor que o bandido toma do cidadão. O Estado desembolsa R$ 2.000 para profissionalizar o bandido. Então, se nós tivéssemos um governo sério, responsável, seria a hora de homenagear essa guarnição, que livrou os capixabas de serem penalizados mensalmente por alguns anos, por pelo menos 5 anos, R$ 6.000 por mês, que poderão ser aplicados em projetos importantes para resgatar uma juventude que pode estar perdida, para poder proporcionar projetos para crianças que estão na vulnerabilidade. Olha a responsabilidade desses policiais que durante o confronto retiraram de circulação terríveis traficantes. Olha o custo que o Estado deixou de ter. Olha a grana que o povo capixaba deixou de ser subtraído do seu bolso, que poderá ser aplicado em outra área. Os policiais militares têm que ser homenageados. Cada bandido que se tira de circulação, cada bandido que é eliminado, o povo sai lucrando. Não se pode mais custear vagabundo. R$ 2.000 é o valor de cada bandido que está lá preso lá. Esse bandido que estuprou a sua filha, a sua esposa, a sua prima, a sua mãe, a sua avó, custa ao Estado
R$2.000 por mês. Aquele que tira a vida da pessoa que estava usando o celular, R$2.000 por mês. Então, essa guarnição, senhor presidente, eu quero ter a honra de homenagear essa guarnição que tirou de circulação esses traficantes que ousaram entrar em confronto com os nossos nobres policiais na defesa da sociedade capixaba e do povo de Pedro Canário. São menos R$6.000 mensais por ano a fio que o Estado vai deixar de colocar para ficar profissionalizando o bandido. Bandido não pode ser profissionalizado. Saiu de circulação, é mais dinheiro para usar, para proteger a infância que está sendo subtraída. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar os deputados, as deputadas estaduais, o público que nos assiste pela TV Assembleia, os nossos servidores. Eu gostaria de iniciar minha fala aqui parabenizando o prefeito delegado Pasolini pela decisão tomada de suspender a festa de Réveillon de nossa capital. Decisão esta embasada em dados técnicos. O prefeito Pasolini ouviu o CRM, ouviu os infectologistas e decidiu pela suspensão em locais abertos das festividades de Réveillon. Essas festividades que podem causar aglomerações sem termos controle de vacinação diante de uma nova onda, de uma nova variante que já está em solo brasileiro e que tem causado espanto e uma certa preocupação às autoridades sanitárias. Mas o meu espanto nessa manhã de hoje é da omissão e da transferência de responsabilidade que o governo do Estado fez na data de hoje aos municípios capixabas. A falta de coordenação, omissão e transferência de responsabilidade para que os municípios decidam, diante de uma complexidade pandêmica, de uma nova onda que pode surgir, nos causa espanto e estranheza. Por isso, eu estou pedindo, em nome da presidência da Assembleia Legislativa, encaminhando um ofício ao governador, para que ele nos dê as informações dos procedimentos de segurança sanitárias já elaborados ou a serem elaborados sobre esse novo quadro que nós estamos na iminência de termos no Brasil e não será diferente no Espírito Santo, no que tange aeroporto, no que tange as nossas rodovias, no que tange as rodoviárias, porque nós não podemos, em um breve e curto espaço de tempo, sofrermos um novo lockdown. Nós não podemos nos dar ao luxo de, por falta de planejamento ou transferência de responsabilidade, daqui a alguns dias, Deus me livre e guarde, ter um novo fechamento de comércio em solo capixaba. O Espírito Santo não aguentará isso novamente. Por isso, eu faço nesse momento o encaminhamento desse ofício ao governador Renato Casagrande, para que ele explique a esta casa os procedimentos a serem adotados na questão da segurança sanitária no nosso aeroporto, nas nossas rodovias, nas nossas rodoviárias, no que tange ao controle de fluxo de entrada de pessoas em solo capixaba, para que a gente tenha a segurança de mantermos a vida nesse novo normal, claro, com a vacinação ampliando, com a vacinação avançando, para que a gente possa ter a tranquilidade em que os capixabas possam continuar a transitar e ter a sua vida nesse novo normal, com comércio aberto, com escola aberta, sabe, e que a gente possa transcorrer na nossa normalidade. Sendo assim, encerro aqui as minhas palavras e passo a palavra ao próximo orador, deputado Dari Pagong. Deputado Von declinou e deputado Coronel Quintino declinou.
Primeiro quero cumprimentar o presidente, deputado Eric Musso, cumprimentar a todos os deputados e deputadas presentes aqui no plenário de forma virtual, quem nos segue pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu quero hoje, deputado Eric, primeiro registrar as fortes chuvas que caíram no sul do estado do Espírito Santo, principalmente no município de Alfredo Chaves, quase 130 milímetros em 24 horas. É muita chuva no mesmo local. Mimoso do Sul, choveu 45,6 milímetros, também em 24 horas. Quero aqui registrar e falar com as comunidades desses municípios que, nesse momento, é muito difícil. Eu sei que os prefeitos do sul do estado, os vereadores, estão atentos, a Defesa Civil Municipal, junto com a Defesa Civil Estadual, e quero colocar aqui o nosso mandato à disposição para fazer essa interlocução junto ao governo do estado. Quero aqui, senhor presidente, também parabenizar o nosso governador Renato Casagrande. Nós já estamos chegando, deputado Torino Marques, no final do ano, e o governo do estado fez vários investimentos, principalmente na segurança, na saúde, na educação, na ação social, e hoje nós aprovamos aqui o Fundafundo, que é muito importante. O Fundafundo vai repassar para os municípios capixaba recursos para fazer mais obras, mais investimentos, principalmente nesse momento de crise que os municípios estão vivendo. E eu não tenho dúvida nenhuma que os prefeitos capixaba vão fazer muito com esse recurso, vão colocar esses investimentos naquelas prioridades que mais os munícipes precisam. Então, quero aqui dizer que isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de uma gestão competente, uma gestão que vê e olha nos olhos dos capixaba. E eu tenho certeza que o governador é municipalista e está investindo naqueles que mais precisam. Nos 78 municípios, onde o governador Renato Casagrande vai, ele leva investimento, leva infraestrutura para os capixabas. Então, senhor presidente, agora em exercício, deputado doutor Hércules, o governo do estado, e foi fruto também de debates aqui nessa casa, quando votamos o fundo para a educação, mais de 230 milhões de reais foi investido na área da educação. Essa semana foi feito o lançamento também para que os municípios possam levar o ensino integral, e o governo do estado fez parceria com mais de 45 municípios, aqueles que viabilizaram o pedido na SEDU. Então, assim, é com muita satisfação que nós, no estado do Espírito Santo, fazemos isso, e com certeza os outros governadores de outras federações estão olhando para o Espírito Santo de forma diferente, perguntando o que o Espírito Santo está fazendo para ter mais de 12 bilhões de reais de investimento. E isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de muita gestão, e eu quero aqui parabenizar tanto o governador Renato Casagrande, quanto os secretários de Estado, que trabalham dia e noite para mostrar para os capixaba esse governo que é transparente, não só no Tesouro Nacional, é transparente também na saúde. O
se você olhar o site da Transparência do Estado do Espírito Santo hoje, vocês vão ver que o nosso Estado é exemplo para o país. Obrigado, deputado. Próximo orador, deputado Danilo Baense. Ausente. Eu peço ao deputado Dari que assuma a presidência por alguns minutos, que agora é a minha vez de falar, por gentileza. Com a palavra, doutor Hércules, saúde, saúde e mais saúde. Senhor presidente, prezados colegas, obrigado. Eu quero abraçar todos os deputados presentes, os deputados que estão no sistema virtual, abraçar todos os servidores da casa, os nossos telespectadores do canal da TV Alice e também a taquigrafia, especialmente também agora é a Gisele que está fazendo a transmissão em sinais de Libra para a comunidade surda. É importante essa inclusão. E daqui a pouco é Daniela, nossa querida Daniela Gumieiro, também, que estará fazendo a mesma transmissão. Eu quero lembrar que hoje é o dia 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Peço ao meu amigo cinegrafista que possa dar um take, por gentileza, aqui, porque nós já começamos essa campanha distribuindo esses lacinhos que são importantes, mostrar. É desse lado? Isso aí. Mostrar para a população, dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e é preciso que as pessoas se conscientizem dessa doença tão terrível. A AIDS já matou muita gente, e hoje muita gente não tem a preocupação de ficar doente, porque já tem alguns medicamentos que combatem essa doença, não cura, vai ficar eternamente com a marca do vírus. Quando você fizer o exame, ele vai ficar a marca que é a cicatriz sorológica. Então, quero lembrar que em 2021 marca 40 anos da descoberta do primeiro paciente infectado por este vírus, e no mundo, desde então, muitas pesquisas científicas buscaram formas de controlar o agente infeccioso e colocar um fim nesta pandemia muito mais silenciosa do que a Covid-19. Então, é uma doença que cursa silenciosamente. Segundo o levantamento da UNAIDS, é o Programa das Nações Unidas, 3,6 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. Aliás, são 37,6 milhões. 37 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. Em 2020, 73% deste grupo tinha acesso ao tratamento antiviral, o que representa 27,4 milhões de pessoas. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que aproximadamente 936 mil pessoas vivem com HIV e no Espírito Santo 16 mil pessoas vivem com a doença. Todo ano a gente traz aqui na tribuna, ainda na tribuna popular, um amigo que vem aqui falar, o Dario Sérgio, vem falar sobre vivendo com HIV. Muito bem, então é preciso que a gente não espere que a doença será tratada. Eu quero lembrar também que Dovato é um remédio, remédio aprovado pela Anvisa, um único comprimido que mantém a eficácia do tratamento igual a dos regimes tradicionais. Em outras palavras, significa o combate ao HIV, mas não espere tratar a doença. Sempre falo isso aqui. Vamos evitar a doença,
É melhor você evitar a doença do que você tratar a doença. Quero parabenizar, em nome da doutora Rúbia Miossi. A doutora Rúbia é um baluarte nessa luta com relação ao controle dessa doença. E a todos os médicos infectologistas pelo excelente trabalho e aos que lutam por mais políticas de prevenção e combate ao HIV no Estado. Dario Sérgio, já falei que é nosso amigo que vem aqui todo mês de dezembro falar sobre isso. E também eu quero lembrar mais uma vez, esse lacinho simboliza a luta contra a AIDS. A AIDS pode matar, mas o preconceito mata muito mais. Cuide-se, a prevenção é o melhor caminho. Dario sempre fala isso, né? Vamos evitar a doença. Nós tivemos alguns... Fred Mercury morreu, um artista internacional. Nós tivemos Cazuza também, aqui no Brasil, que também morreu com AIDS. Hoje, muita gente está afrouxando essa questão de não se prevenir, porque acha que os remédios que tem hoje, a pessoa fica curada. Não fica curada. O remédio controla a doença. Então, mais uma vez, é importante você cuidar da prevenção. Presidente, nesses minutos que me restam, eu gostaria só de colocar, ontem nós não conseguimos botar um vídeo de menos de um minuto para mostrar um trabalho nosso aqui, em homenagem que nós recebemos da Paula, lá de Marataízes, que é uma pessoa com deficiência, e que foi um momento aqui na sexta-feira de uma sessão especial que fizemos, que nós lotamos esse plenário e lotamos as galerias também, de pessoas com deficiência e com também associações. Vamos ver agora o nosso... Fabiana está preparando o vídeo. Está faltando áudio, hein? Alô, som. Mais uma vez, não ficar sem o áudio tá bom, falta o som. Aqui não tem som, ele está dizendo que tem som lá na cabine, mas aqui para nós não tem. Na televisão tem? Não tem. Fabiana, eu agradeço o seu esforço de tentar colocar esse pequeno vídeo, mas vamos deixar, não tem problema não. Muito obrigado. E vamos tratar de prevenir contra a AIDS. Não vamos procurar tratar da doença. Obrigado. Parabéns, deputado Dr. Hércules. Próximo orador, deputado Dr. Emílio Mameri. Pode continuar aí. Eu quero passar a presidência para Vossa Excelência. Deputado Emílio Mameri, com a palavra. Não nos ouvindo, deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Rafael Favato, com a palavra. Não nos ouvindo, deputado Hércules. Não nos ouvindo, com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Segundo ele. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, bom dia. Na última sexta-feira, 26 de novembro, estive neste município que tem uma grande amizade para entrega de equipamentos agrícolas. Visita às associações de agricultores e anúncio de novos investimentos junto ao governo do Estado,
que estou levando para o município de Muniz Freire. Aqui é a população numa associação de Muniz Freire na região de Itaici. A primeira visita foi no distrito de Itaici, aqui apresentando aqui Mata Cobre e Mosto Paulo, onde participei de uma reunião com trabalhadores da associação, na presença do presidente Sebastião, da agente de saúde Simone Espinosa e do Amarildo Durães, do produtor rural Nico, nosso amigo, Cleide do Juninho, Raquel, esposa do Beto de Guaribu, que é a presidente da comunidade, e toda a comunidade que esteve prestigiando a nossa visita. Aproveitei para informar que a Academia Popular Inoxidável, que repassei, já chegou na prefeitura, que está providenciando sua instalação. É uma academia popular do idoso, onde 17 pessoas podem fazer exercício ao mesmo tempo. Estiveram comigo nessa reunião Benigno José, Tuane, Elci, Eliane, Dervane, Maria Isabel, Lucrecina, Luciane, João Batista, Celcino, Genilza, Maria Madalena, Nilza, Flávio Fagundes, Maria Nolasco, Edivaldo Durães, Rafaela, Romário Lino, Edmar da Costa, Creone, Pedro Henrique, Levi Quirino, Rondeil Andrade, Rogério, Isaac, Douglas, Natair Ribeiro, José Alício, Sirlene, Marli, José de Deus, Edecimar, Guido e outros. Agradeço à senhora Maurina e ao Sebastião pelo almoço caseiro, que foi muito saboroso. Visitei a Associação de Menino Jesus, já em outra região. Reencontrei o presidente Tiago Lúcio, que está aqui de camisa vermelha, nosso amigo. Tiago Lúcio, aqui, que realiza um excelente trabalho com os agricultores. O amigo Serginho, da Adrusa, Arísio e demais sócios da associação, Edinaldo, Júnior César, Cristiano Henrique, Josiane, Daniela, Ana Cláudia, meu amigo, nosso amigo Edilson, né? Nosso querido amigo também, vereador Guri, que esteve conosco em todas as nossas andanças. Estou vendo aqui o Luizinho também. Nosso mandato foi responsável no repasse de um secador de café e consegui viabilizar 2 caixas de água junto à Cesan para reforçar o abastecimento de água na região do distrito de Menino Jesus, que foram 2 caixas excepcionais. Hoje funciona plenamente. Em seguida, estive na Associação Comunitária de Tombos, onde repassamos 2 secadores de café. Fui recebido pelo presidente Gilmar Filgueira, seus familiares e sócios da associação, o senhor Elias Paulúcio, Newton, Joel, a jovem Nayara, que está aqui do nosso lado, muito inteligente, Fábio Antunes, Jéssica Antunes, José Augusto, Sebastião José, Nilton Sérgio, prefeito, Ronaldo Tiengo, Josiane Linotti, Márcia Helena, Zé do Ouro, Joel Matafieira e outros.
repassamos um secador de café para eles e na oportunidade da visita me foi solicitada uma máquina de pilar café. Vamos trabalhar junto ao governo para conseguir atender mais esta solicitação, mais esta demanda. Finalizamos na Associação de Águas Claras, que está recebendo um caminhão hidráulico com carroceria de madeira, conquistado pelo nosso mandato. Já foi publicado no Diário Oficial esse caminhão que foi solicitado pela esta comunidade de Águas Claras. Tive a oportunidade de me pronunciar e aqui está o caminhão, e informar a publicação da liberação do recurso para a compra do caminhão na presença do presidente Reginaldo. Aqui foi publicado no Diário Oficial. Renato, ex-presidente e hoje subsecretário da Agricultura do município, seu pai Paulo Bueno e da sua mãe, professora Fátima Bueno. Aqui já é outro grupo, juntamente com agricultores da região de Águas Claras. Repassei para essa associação dois secadores de café e também uma máquina de pilar café. E agora estou repassando esse caminhão que já foi publicado, já foi feita a publicação no Diário Oficial. Acredito que no mês de dezembro, nesse mês agora, esse caminhão deverá chegar no mais tardar até janeiro, né? E voltando aqui, tive a oportunidade de me pronunciar, informar a publicação da liberação do recurso para a compra do caminhão na presença do presidente Reginaldo, né? Do Renato, ex-presidente subsecretário da Agricultura do município, seu pai Paulo Bueno e de sua mãe, professora Fátima Bueno, juntamente com os agricultores da região de Águas Claras, Samuel, Jodeir, Ricardo, para concluir, Miriam, Celiane, Miqueias, Antônio, Roberto, Antelmo, Lago, Francisco, Eli, José, Wilson, Hugo, Paulo, Ana Paula, João Francisco. Foram 4 reuniões importantes que fizemos. Foi muito importante essas reuniões, essas 4 reuniões, né? E com certeza deu frutos, porque nós não chegamos com a mão vazia, chegamos sempre já com a questão resolvida. Quero agradecer a todos as 4 comunidades que me receberam, pessoas do bem, pessoas que trabalham, que lutam, que precisam do apoio do governo, precisam do apoio da Assembleia. É esse trabalho que o deputado Zé Esmeraldo faz, de Vila Pavão até Ibitirama. Estamos fazendo o nosso trabalho, cumprindo a nossa missão como deputado estadual. É isso que me interessa, é isso que interessa o povo, resolver a questão. Aqui, nosso amigo Arísio, meu amigo Arísio, estou vendo aqui do lado aqui, meu amigo também, Edilson, né? Guri, vereador Guri, pessoas da nossa amizade, e que essa amizade com certeza será eterna. Aqui, repassando aqui em Itaici, né? A reunião de Itaici, que foi a primeira reunião que foi feita na minha ida ao município tão importante de Muniz Freire. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Um grande abraço ao grande município de Muniz Freire. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial, será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido aos senhores deputados e às senhoras deputadas para as próximas, que serão solenes, dia 2/12/2021, quinta-feira, às 19 horas, em homenagem ao dia do delegado de Polícia Civil, conforme requerimento do deputado delegado Danilo Baense,
e dia 3/12/2021, sexta-feira, em homenagem às doulas, conforme requerimento do deputado Dr. Rafael Favato, ambos aprovados em plenário. Está encerrada a presente sessão. Em sessão extraordinária, nesta quarta-feira, os deputados aprovaram 2 projetos de lei complementar do Governo do Estado. O primeiro deles prevê vagas por gênero nos concursos para o cargo de agente socioeducativo do IASES. Essa medida segue uma recomendação do Ministério Público Estadual. Já a outra matéria aprovada altera o Fundo Cidades para permitir que os municípios utilizem os recursos desse fundo na elaboração de projetos técnicos, entre outras mudanças. Mais detalhes sobre os trabalhos de hoje aqui em plenário, você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.